Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortalezas Fortes. Pessoal, hoje nós vamos começar o nosso nono giro da rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse giro da rodada nós falamos os placares dos jogos, né? E também a classificação dos times depois do fechamento da rodada. Vamos lá. Começando aí a rodada aí um jogo entre Fortaleza e Vitória. O Fortaleza venceu por 2-0 o jogo. O Grêmio, que enfrentou o Mirassol em casa, né, lá no Rio Grande do Sul, enfrentou o Mirassol e perdeu para o bom time do Mirassol, perdeu por 1-0. Lembrando que o Fortaleza ele ficou ele está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória se encontra em 17º colocado do Campeonato Brasileiro. O Grêmio se encontra em 14º colocado, né? E o Mirassol, que é a grata surpresa, se encontra em 4º colocado, né? Ainda tem um jogo a menos aí para poder aumentar aí a sua vantagem do 5º colocado. Já o Palmeiras que terminou a rodada não, né? Terminou as partidas do domingo em 2º colocado, né? Ele estava em 2º colocado com 46 pontos, né? Venceu o Internacional por 1-0. O Internacional que está em 12º. Só fazendo uma observação, o Palmeiras ele venceu, estava em 2º, mas com a vitória do Cruzeiro, que nós vamos falar mais lá na frente, a vitória do Cruzeiro, o Palmeiras caiu para 3º colocado. Lembrando que a diferença de partidas entre Palmeiras e Cruzeiro são de 2 partidas, tá? O Palmeiras tem 21 rodadas, né? E o Cruzeiro tem 23 já. Então tem 2 rodadas a menos aí o Palmeiras, podendo ultrapassar aí e ter uma vantagem. Já o Fluminense ele enfrentou o Corinthians e perdeu em casa lá no Maracanã por 1-0 para o Corinthians, né? O Corinthians que está aí se reorganizando, se reequilibrando, está fazendo um campeonato agora mais consistente, viu? O Corinthians que se encontra em 4º colocado, em 9º lugar, e o Fluminense em 10º. Eles inverteram as posições, né? O Fluminense estava em 9º e o Corinthians em 10º. Mas só que como o Corinthians venceu, passou o Fluminense e tomou a posição aí, a 9ª colocação. O Bragantino só cai, hein? Só despenca na rodada a rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Se continuar assim, não sei não onde nós vamos chegar, viu, Bragantino? O Bragantino empatou em 1-1 contra o Sport. O Sport, o Lanterninha, foi lá e tirou o empate do Bragantino, né? E isso lá em Bragança, viu? Né? Não foi lá em Recife, não. O Bragantino que se encontra em 8º colocado e o Sport é o Lanterninha. O Sport, ele tem ali dos times que estão ali à sua frente, ali, né, o Fortaleza, Juventude e tal, ele tem um jogo a menos, 2 jogos a menos, dependendo do time. Depois eu vou fazer um vídeo só falando quantos jogos tem a menos ali, como é que está os 4 times últimos ali da tabela e os 4 primeiros, como que estão ali em questão de partidas, porque tem times que têm partidas a menos, times que têm partidas a mais, como que estão e como poderão ficar após essas partidas serem realizadas, tá? Vamos lá. O Atlético Mineiro é outro time também. O Atlético Mineiro ele se encontra em 13º colocado. Ele empatou contra o Santos, tá? O Santos que agora se encontra em 16º colocado, né? Tá em 16º, empatou com o Atlético Mineiro. Isso lá em Minas Gerais. O Atlético também é outro time também que está caindo muito, viu? Precisa rever algumas coisas. Já trocou de técnico, agora precisa dar resposta, né? Assim como o Santos também trocou de técnico novo, então chega com uma nova proposta, uma nova didática, precisa realmente agora mostrar trabalho, né? E evoluir no Campeonato Brasileiro. O Juventude é um time que eu vejo que mais tem potencial para sair do lugar onde está, nessa zona desconfortável que está, viu? Juventude com Carpini cresceu muito, já vinha crescendo, vinha melhorando, mas aí
o técnico caiu lá, então o Carpini assumiu. O Carpini é um ótimo técnico, já tem uma identificação muito boa com o Juventude, né? Fez o trabalho de subida do Juventude para a Série A, então tenho certeza que vai conseguir reverter esse jogo aí e deixar o Juventude aqui na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Juventude que se encontra em 18º colocado, mas está crescendo. Lógico, enfrentou o Flamengo. Juventude e Flamengo. O Flamengo venceu por 2-0 lá em Caxias, mas aí o Flamengo é outra história, né? O Flamengo está em primeiro colocado, 50 pontos, é um time que dificilmente dá essas oportunidades para os times que estão lá embaixo na tabela. Certinho, perfeito. Por que eu falo que está perfeito? Porque time que está à frente, que está lá liderando o campeonato, não pode dar moleza de perder para time que está na zona da degola. De jeito nenhum. Então o Flamengo está certinho, tem que vencer, nem que seja por 0,5, tem que vencer, independente. E o time do Flamengo é um belíssimo time, viu? Uma seleção. O São Paulo que venceu do Botafogo aqui no Morumbi, venceu por 1-0. O São Paulo se encontra em 7º colocado e o Botafogo em 6º colocado. A pontuação dos dois estão a mesma, tá? 35 pontos. A diferença aí é de critério, acho que é vitória, porque eu acho que o Botafogo tem uma vitória a mais que o São Paulo, então o Botafogo está à frente do São Paulo. Mas o São Paulo que fez um jogo bom, né? Mesmo com todos os problemas que tem, todas as dificuldades, o São Paulo fez um jogo bom, conseguiu vencer, criou oportunidades para vencer até por mais, né? E acabou não vencendo, mas venceu. Eu acho que o mais importante no futebol, você pode jogar bem, você pode criar, perder oportunidades, mas você tem que vencer. Senão, hoje estaríamos aqui comentando, São Paulo jogou bem, criou, mas não conseguiu ser efetivo, né? Perdeu o jogo, mas não foi isso que aconteceu. São Paulo venceu o Botafogo, está em 7º colocado ali, lutando ali por uma vaga direto para a Libertadores do ano que vem. Bom, vamos lá. Falando do Vasco da Gama e Ceará. O Vasco da Gama estava com um jogador a mais, ganhando o jogo e deixou o Ceará empatar. O Vasco da Gama que está em 15º colocado e o Ceará em 11º. O jogo foi lá no Rio de Janeiro, né, em São Januário. O jogo foi 2-2, então agora o Vasco precisa se recompor, porque fez um jogo duríssimo no meio da semana contra o time do Botafogo, isso, né? Pela Copa do Brasil, venceu nos pênaltis. Agora vai jogar contra o Fluminense, é outro clássico, para a disputa da grande final. Então, o Vasco da Gama teve um desgaste, né? Por mais que você fale assim, mas não dá para... Infelizmente, cara, um jogo no meio da semana, às vezes acaba desgastando um pouco o time. Foi o que aconteceu ali. Bom, eu tô colocando nesse desgaste, tá? Essa conta aí do empate. E também tem a questão também que parte dos torcedores coloca que o Diniz ele quis colocar o time todo para frente. Poxa, o time com um jogador a mais. Você ficar atrás da linha da bola esperando o time vir para cima de você para tentar um empate, não dá, né, gente? Bom, é o que eu penso. Então, vamos lá. O Vasco empatou contra o Ceará, lá em São Januário. O Vasco ficou em 15º lugar e o Ceará se manteve em 11º. Agora, o último jogo foi o jogo de fechamento, o jogo de segunda-feira foi Bahia e Cruzeiro. O Bahia perdeu por 2-1 de virada. Olha que coisa, hein? O Bahia que está em 5º colocado, o Cruzeiro se encontra agora, depois dessa vitória aí, ele passou o Palmeiras, está com 47 pontos, o Palmeiras está com 46, então o Cruzeiro se encontra em 2º colocado ali no Campeonato Brasileiro. É uma briga ali bacana entre esses 3 times. Vou colocar ali correndo por fora ali o Mirassol, que é uma grata surpresa.
esse jogo aqui entre Cruzeiro e Bahia teve não reclamações, mas o Rogério Ceni colocou novamente a sua opinião, né? Ele falou assim, ó, foi um jogo injusto, né? O Bahia jogou muito mais, criou mais, teve mais volume, mas não foi atento o suficiente para fazer um segundo gol e matar o jogo, e também deixando o Cruzeiro ali em duas jogadas ali escapadas. Uma foi um belíssimo gol do Gabriel Barbosa, né, que fez o segundo gol, o gol da virada, e aquela entrada lá do Matheus, esqueci o nome do jogador do Cruzeiro, que entrou, bateu, a bola sobrou para o atacante lá, ele fez o primeiro gol, que foi o gol do empate, depois o Gabriel Barbosa fez o gol da virada. Então, foi uma derrota muito amarga ali para o Rogério Ceni e seus comandados. Um jogo que estava na mão, um jogo ganho, e que no final o Juventude, o Bahia, o Cruzeiro acabou vencendo. Então é isso. Pessoal, esse foi o giro da rodada aí do nosso Campeonato Brasileiro. Se você chegou até aqui, se você caiu de paraquedas, chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar também o seu comentário, o que você viu dessa rodada que mais te chamou a atenção e o que tem te chamado a atenção, assim, tem despertado assim o seu interesse maior nesse campeonato que é tão fascinante, que é o nosso Campeonato Brasileiro. Tá bom? Até mais.